Cumprimento a todos aqueles que estão inscritos no canal e aqueles que nesse momento pararam para me ouvir. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito importante. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver a força que nos move, as expectativas que nós temos. Por exemplo, nós gostaríamos de comprar algum utensílio doméstico, uma nova televisão, ou trocar o nosso carro, ou então conseguir um novo emprego, ou então conseguir uma nova formação para que a gente possa estar trabalhando. Qual é a intensidade dessas energias que nós colocamos em ação quando queremos alcançar esses objetivos? Qual é a força das nossas expectativas? Eu trabalhei muito com esta questão quando as pessoas vêm e buscam psicoterapia. E à medida que as pessoas começam a se trabalhar, elas vão se descobrindo cada vez mais e encontrando o porquê das suas ações, o porquê dos seus problemas, o porquê dos seus conflitos. E essa força, né? E aí, nessa situação da pessoa se tratando, tem duas questões muito interessantes e que, diante da diversidade de pessoas com as quais nós trabalhamos, nós vamos vendo, né? A força da expectativa que leva a pessoa até o fim do tratamento e as resistências com as quais ela se depara, muitas vezes que faz com que se recaia nos mesmos erros. Porque vocês vão reparar, à medida que nós estivermos conversando, como nós repetimos os mesmos erros. São algumas áreas da nossa vida que estão com problemas, né? Então, nestas áreas deve-se concentrar a atenção, não só nelas, ao todo redor, no contexto também. Então, assim, o que nós vamos ver? Nós vamos verificar a força das expectativas. Hoje eu vou estar entrando nesse ângulo, né? Porque muitas vezes essas expectativas, elas não são totalmente nossas. E é interessante porque quando nós nos deparamos com as famílias, atravessando as gerações, eu tive a oportunidade de trabalhar com mais de 100 famílias em pesquisa, buscando compreensão dos problemas raiz, das questões que hoje se apresentam e que impactam as pessoas, nós vamos ver, por exemplo, assim, que muitas vezes as expectativas vão se formando. Então, assim, famílias que vivem em situação de muito sofrimento, né? Vamos ver agora, nós vamos pensar um pouquinho da situação de guerra, né? De conflitos entre a população. Nós vamos verificar que muitas famílias, eu vou estar falando um vídeo só sobre a imigração e só sobre os diferentes imigrantes que chegaram. Muitos imigrantes fugiram da guerra
para que seus filhos não fossem recrutados, ou porque eles estavam vendo e presenciando situações assim lamentáveis. Então, assim, estas situações de vida fazem com que as pessoas criem expectativas de paz, de tranquilidade, de segurança. Uma outra questão muito importante de impacto na nossa vida são os momentos cruciais que, à medida que eu fui verificando e utilizando a leitura mítica para estar compreendendo essas questões, como eu digo para vocês, o mito é o elemento organizador de todos os conteúdos que estão na vida oculta familiar, nós vamos verificar que estes momentos que as pessoas vivem, muitas vezes, são momentos cruciais até para a mudança. Porque, assim, quando nós nos defrontamos com uma tragédia na nossa vida, quando nós nos defrontamos com dificuldades que nós temos não encontramos recursos para lidar com elas, muitas vezes nós resgatamos a nossa própria história, porque o que nós mais temos próximo de nós. Tanto o nosso percurso de vida, e às vezes a gente esquece de olhar para esse contexto, para ver como nós superamos os momentos difíceis da nossa vida. Né? E muitas vezes assim, por que nós temos essa expectativa hoje? Por que eu estou querendo tanto comprar mais um produto para minha casa se as minhas televisões estão me satisfazendo? Porque eu vi alguém ou porque eu quero ter coisas, o que estas coisas, que espaço vazio essas coisas estão preenchendo dentro de mim? Então é muito importante que a gente pare para ver. E esses momentos também cruciais fazem com que muitas vezes sentidos que eu não tinha na minha vida, eu comece a ter. Né? Tenho duas situações que eu vou contar para vocês que é interessante, são situações, pessoas que se propuseram a estar participando de pesquisa, né? A pessoa me contou que teve um acidente de caminhão, com um caminhão de entrega do empório do pai, e que tudo se perdeu. A única coisa que ficou incólume, sem um arranhão, foi ele mesmo. Então ele me conta, olha, eu não acredito em nada. Mas nesse momento eu acreditei que alguma coisa, alguma força estava me protegendo. Então, esta pessoa, que era uma pessoa que não acreditava em nenhum poder superior, não tinha religião. A religião não é o que mais importa, importa a religiosidade, a espiritualidade. Né? Essa noção espiritual que nós sabemos que hoje é uma dimensão do ser humano. Como nós temos a dimensão física, emocional, energética, nós temos essa dimensão espiritual. E ele foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Uma outra pessoa, que a mãe era faxineira, ficava ele e o irmãozinho em casa esperando a mãe chegar. E era véspera de Natal, e ele vendo todos os vizinhos se organizando para a ceia de Natal. E a mãe não chegava. Ele me conta que ele agarrou firme no muro da casa e jurou para ele mesmo que ele todo mês ele queria ter todas aquelas coisas e que todo mês, todo tempo, ele ia estar comprando as coisas que ele precisava. Mais tarde, quando eu conheci, ele todo mês ele comprava mais uma das coisas que ele precisava. Então, assim, o que acontece? As pessoas criam expectativas com a própria experiência de vida. Veja bem como é interessante, como a vida é rica, como é tudo muito interessante.
Nós podemos aprender com as nossas experiências. As próprias experiências, nós estamos vivendo essas experiências, mas elas nos estão proporcionando aprendizagem. E não só isso, o que é mais importante é oportunidade de mudança. Então, nós podemos o tempo todo estar criando novas expectativas, eliminando as antigas que não eram tão satisfatórias e utilizando esses momentos difíceis da nossa vida para ter propósitos melhores. Olhem para a vida de vocês. Tentem elencar assim 3 propósitos de vida que vocês têm. Veja de onde vem. É só meu? De onde vem? Vem da minha história, vem da história da minha família. Eu estou validando isso por quê? Isso é necessário para a minha vida? Eu quero continuar com esses propósitos que até hoje eu corri atrás? Façam isso e me contem, que eu vou adorar saber. Tá? Fiquem comigo. Um grande abraço no coração de cada um. Até o próximo vídeo.